Bem, pessoal, eu espero que todos entendam o que eu vou tentar falar para vocês aqui, porque é muito importante, claro, para vocês fazerem os exercícios de concentração que nós vamos começar nesse terceiro bimestre, tá ok? Então, quando vocês vão ver aqui nos exercícios, né, e nas fórmulas, as fórmulas, vocês têm que prestar bastante atenção nessas fórmulas, por quê? Porque ela, na verdade, ela já está conversando com a gente, tá? E lembre-se que essa parte de química aqui, que a gente está vendo muita matemática, tá? Então, você tem que ter uma base, aí você pode dizer assim, eu não sou, como é que eu faço? Eu não tenho base, tá, todinha. Pessoal, isso a gente tem que correr atrás. Aí o material, eu posso indicar alguns materiais para vocês, tem muitos vídeos no YouTube que vocês podem também procurar. Então, aí vai também do interesse de cada um, tá ok? E aqui eu vou mostrar só as ferramentas, indicar para vocês o caminho e a maneira de fazer. E aí o resto, eu espero que vocês tentem procurar também, porque o interesse todo é de vocês, tá legal? Então, vamos começar aqui, ó. Esses exercícios de concentração, tá? Eu estou falando para vocês aqui que essas concentrações, nós vamos lidar aqui praticamente com dois, dois componentes, tá? Duas substâncias, praticamente. O que são essas substâncias? Tá? Elas são chamadas aqui, olha, elas são chamadas de soluto, tá? Elas são chamadas de soluto. Elas são chamadas de soluto e de solvente, tá? Soluto e solvente. Quem são esses daqui? Bom, se vocês forem verificar, eu já lá também em um PDF anterior já tinha falado sobre isso daqui, tá? Quando eu vou misturar soluto e solvente, vocês podem sempre pensar aqui que eu tenho sal e água e açúcar, tá? São dois componentes, tá ok? Então, para a gente diferenciar o que é soluto, você tem que dizer assim, olha, o que é dissolvido é o soluto, o que dissolve é o solvente. Então, no caso aqui do meu exemplo que eu estou citando aqui do sal e da água, eu tenho que quem é dissolvido aqui, no caso, você pode verificar lá, olha, ele é totalmente dissolvido. Quem é o sal, o açúcar, tá? Isso daí vão ser solutos. Quando nós tivermos, né, unidades, a gente vai falar muito disso daqui, para a gente aprender a diferenciar mais rápido aqui, claro que não é só isso, tá? Mas para a gente aprender a diferenciar mais rápido, quando eu tenho duas substâncias na mesma unidade, o que é isso? Água e álcool, por exemplo. Eu tenho 3 ml de água e 3 ml de álcool. Tá? Aí quem é o soluto e quem é o solvente? Aí se está na mesma unidade, aí para você, né, ter uma ideia melhor, tá? Para você diferenciar quem é soluto e solvente é através da quantidade, certo? Maior parte, menor parte. É claro, volto a falar que isso daqui não fica nessa facilidade toda, tá? Para a gente diferenciar algumas substâncias, a gente diferencia pelo ponto de fusão. Tá? Aqui tem um ponto de fusão maior, é o soluto, tá? O ponto de fusão menor, no caso, é o solvente, tá ok? Então, para a gente aqui, olha só, a gente vai tratar de soluções. Pô, o que é solução, pessoal? Se eu estou misturando, tá, sal e água, tá? Se eu estou misturando sal e água, tá? Um exemplo aqui, você pega uma colherzinha de sal, tá? E joga aqui dentro da água, tá legal? É claro que aqui a gente tem uma fórmula, desculpe a letra aí, por causa que as condições aqui estão meio precárias, tá? Então, eu boto o sal e a água, olha, tá legal? Então, eu tenho aqui o sal, uma quantidade, e a água. É claro que no final de tudo, quando eu faço essa mistura aqui, eu tenho o que eu chamo de solução, tá? Então, você não pode esquecer que a solução ela tem sempre esses dois componentes, olha, soluto e solvente. Então, para a gente diferenciar aqui quem é soluto e quem é solvente, a gente vai usar índices, olha, índice 1, índice 2, tá? Exemplo, tá? Eu tenho a massa, eu sempre represento por M, certo? Então, se eu estou representando soluto, eu vou botar M1. Volume, eu sempre represento por V. Se eu estou usando soluto, eu vou usar V1, tá? A mesma coisa serve para o solvente. Se eu tenho uma massa e eu estou dizendo que trata-se de solvente, eu vou usar M2, tá? Se eu tenho um volume, eu digo que esse volume é de solvente, então eu vou dar V2, para ficar tudo tranquilo,
Legal? E quando eu tenho a solução, é sem índice, ou seja, não tenho nenhum nem dois. Mas eu tenho que entender que, quando eu trato de volume, por exemplo, se eu estou tratando da solução, que eu tenho V1 mais V2. Quando eu vou usar isso daqui, a gente vai verificar nos problemas, tá legal? Vão aparecer situações que ele dá o volume do soluto, certo? E pede para calcular o volume do solvente, por exemplo, tá? E assim por diante. Então, você só tem que ler o problema e, claro, entender. Então, tem que prestar bastante atenção, porque aqui vai entrar unidades, tá? As unidades também já foram debatidas com vocês, tá? Em PDFs anteriores. Aí você pode dizer, eu não lembro, professor, tá? Mas aí, pessoal, volta a falar, tá? Aí é com vocês têm que fazer uma procura, vocês têm que se interessar também. A gente está passando por momentos difíceis, né? Mas isso daqui, com certeza, mais tarde, espero que vai melhorar, tá legal? Então, aqui, olha só. Então, eu tenho a primeira fórmula que eu tenho, olha, eu vou tratar de duas fórmulas aqui. A primeira é concentração e a outra é densidade. Vocês vão notar que pela fórmula, olha, uma fórmula. Fórmula é o quê? Fórmula é uma maneira que eu tenho de calcular mais rápido, né? Sem buscar muitos recursos, tá legal? Ela já está formada aqui. Então eu tenho que entender, olha, que essa fórmula aqui, eu estou chamando de C, a concentração comum, pode ser qualquer outra letra, mas a gente está chamando de C aqui para facilitar. Bora entender primeiro essa fórmula, olha. Eu tenho aqui um quociente, ou seja, uma divisão, tá? Uma divisão de massa e volume. E vocês têm que entender que essa massa aqui, ela tem uma unidade, certo? Ela tem uma unidade, tá bom? O volume também tem uma unidade, tá? Então, essa unidade vocês têm que prestar bastante atenção. Por quê? Porque o volume, por exemplo, se vocês forem ver lá nas escalas de massa, eu vou voltar a fazer mostrar para vocês, mas isso já foi falado anteriormente, quem acompanhou, tá? E quem disse assim, eu não acompanhei. Aí é busca, pessoal. Vocês têm que buscar no YouTube, tá legal? Aí é com vocês. Vocês estão com o celular de vocês para fazer essas buscas. E tem livros também, tá? Então, volume, eu tenho a escala de litros, olha, tá? Ela pode estar em litros, ou seja, pode ser mililitros, hectolitros e assim por diante. Ou eu tenho o que eu chamo de metro cúbico. Eu vou botar aqui só o símbolo, olha, tá? A escala de metro cúbico, ou seja, centímetro cúbico e assim por diante, tá? A unidade de massa é o que nós já conhecemos, olha, é o grama, tá? Ou grama, quilograma e assim por diante. Então, a unidade de massa é só uma escala. Já a unidade de volume, eu tenho duas escalas que eu tenho que prestar muita atenção, tá? Então, olha só, as unidades aqui de massa e volume são essas que eu falei, dependendo do valor que ela vem, ela vai apresentar uma unidade. A unidade característica da concentração comum é o grama por litro. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Grama por litro, tá? É justamente o que eu estou tentando informar para vocês, olha. Essa daqui é a unidade de massa, tá? E essa daqui é a unidade de volume que foi medido, tá legal? Volume, você tem que saber isso daqui quando vier escrito, tá? E aqui de massa, porque a minha fórmula é essa aqui, olha. É uma divisão da massa pelo volume. Então, olha só, se a massa ela tem a unidade quilograma, tá? E o volume, por acaso, eu digo assim, olha, ml, pode ser qualquer unidade de volume. Aí eu vou saber, olha, que isso daqui, a massa foi medida em quilogramas, tá? E aqui o volume meu foi medido, né, em mililitros. Aí eu posso mudar isso daí, é o problema que pede, olha, eu quero que a massa esteja em quilograma. Aí se a massa no problema estiver em grama, você vai usar a escala para passar, né, para quilograma, tá legal? Se eu tenho o volume aí, tá em ml, se o meu volume lá está em litros, aí eu tenho que passar as escalas aí, ou tudo para litros, ou tudo para ml, dependendo do problema. Por isso a importância de você saber as escalas, né? Aí você pode dizer, pô, e aí a escala, onde é que está? Aí você, eu botei aqui esse
nesse slide para você saber quando você vai ter que usar, né? Voltando a falar que eu já tinha falado sobre isso, tá bom? Então, eu tenho as escalas aqui, olha, você tem que entender, olha, eu estou botando aqui o sentido, o que é esse sentido daqui? É que dependendo do local onde você está, olha, essas unidades aqui, olha, elas não mudam. É o quilo, hecto, deca, deci, cento, milho. Toda vez que eu estiver andando para a direita, eu vou sempre fazer uma multiplicação. E ao contrário, né? Se eu estiver andando para a esquerda, eu vou fazer uma divisão. Então você não se perde nisso aqui, tá? Então, cada unidade tem uma unidade de referência. O que é unidade de referência? Por exemplo, o da massa é o grama, do volume é o litro ou o metro cúbico, né? Tá? Então é essa unidade de referência que vai ficar em cima. Então todas funcionam dessa forma. Você só tem que saber justamente essa divisão aqui, ó, tá? A divisão de cada um. Olha, sente para milha, tá? Se eu estou andando para a esquerda, eu vou fazer uma multiplicação por 10. Se eu fizer ao contrário, eu vou fazer uma divisão por 10. Quer dizer, não muda nada. Tá legal? E aqui, olha, aqui eu tenho os exemplos que eu já fiz, tá? Já fiz. E aqui eu estou dando o resultado, olha. Tá legal? Eu tenho aqui quilograma, olha. Quilograma, eu quero passar para gramas, olha. Está pedindo aqui, olha, tudo em gramas. Aí você vai fazer aqui devagar, olha. Ah, eu estou em quilograma, tá bom? Estou em quilograma, quero passar para o grama. Está bem aqui o grama, tá? Então, você está andando nesse sentido, certo? Então, você vai fazer o quê? Uma multiplicação. Multiplicação por conta. Aí você vai contar, olha. 1, 2, 3, tá? Que é exatamente isso aqui, olha. 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, né? Tá? 1000, eu posso escrever 10 ao cubo, né? Tá? É 10 vezes 10 vezes 10, tá legal? Então, olha só, para cá a multiplicação, certo? Se eu fizer o contrário, eu vou ter uma divisão. No caso aqui, eu só botei multiplicação, né? Eu estava em escalas maiores, passando para uma menor, tá legal? Ao contrário, eu tenho, claro, uma divisão, tá bom? O que acontece aqui, ó, tá? Eu estou fazendo a continuação, tá? Eu estou quilograma, tá? Novamente multiplicação, aqui já é com vírgula, eu tenho que tomar cuidado. Na verdade, essas multiplicações, se eu tenho um zero, eu vou andar a vírgula uma casa para a direita, tá? Como eu tenho 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a direita. É como se eu estivesse aqui, olha, fazendo devagar, tá? Multiplicado por 1000. 1000 são 3 casas. Para onde? Aí você diz, como é que eu vou saber se é para a direita ou para a esquerda? Se é multiplicação, pessoal, ela sempre vai ser para a direita, tá? Então, olha só. Aí aqui o que é que vai acontecer? Essa vírgula vai andar a casa para 3 casas para a direita. Aí você vai pegar aqui, olha, fazer bem devagar. Isso você pode fazer numa máquina, para ficar tranquilo, tá? Então, a vírgula vai andar, olha. Tá? A vírgula vai andar 3 casas, então olha lá. 3 casas. Quando ela andar 3 casas para a direita, vai ficar assim, olha. 2, 5, 3 casas. Ó. A vírgula vai ficar bem aqui, tá? Ou seja, 250 gramas. Tá legal? Então é isso, a revisão, olha, aqui eu estou dando a escala de volume metro cúbico, de litros, tá legal? É só fazer uma revisão e vocês irão se dar bem, tá? Voltando para cá, olha. Certo? Aqui, a fórmula da densidade, ela é parecida com a da concentração. O que é que está mudando aqui? Claro que é o D e o significado. Agora, olha lá, aqui a massa é a massa da solução, certo? O volume continuou o volume da solução. Lembre-se que a concentração comum, olha lá, é M1, tá? Não é M, certo? E a densidade... E a densidade aqui, o que é que acontece? A densidade, vai se ver aqui mais ou menos aqui, é o M, né? Sem índice, tá? Que eu posso melhorar isso aqui, olha. O M sem índice é a massa da solução.
Solução é M1 mais M2. Aí dizer assim, professor, eu tenho que fazer isso daqui, sempre colocar isso daqui. Não, eu tenho que entender que quando vier o problema, eu verificar, né, o significado. Eu tenho que entender isso daqui para eu conseguir fazer os exemplos, tá legal? Então a gente vai começar bem devagar, olha lá, tá? Que eu estou falando lá nas questões para vocês entenderem, olha lá. Estou fazendo bem geral. As unidades, cuidado, né? Vocês têm que ter cuidado nisso. As unidades da densidade e da concentração são a mesma, tá? Muito cuidado para não confundir concentração e densidade. Nesses exercícios de concentração comum, aí para a solução dos problemas, você vai ter que ler com atenção, claro, verificar as unidades, pessoal. Muito importante. Os maiores erros aqui é nessa parte de unidade, tá legal? Que corresponde às grandezas, massas e volume. Revise as aulas de escala, como eu estou voltando a falar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Olha lá, nesse primeiro exemplo, certo? Eu estou botando aqui para vocês um exemplo geral, tá? Aqui a gente vai calcular concentração, certo? Então, a primeira coisa quando você está num problema é você identificar o que é que ele quer, tá? Então, ele quer concentração comum. Aí você pega a fórmula, tá? A fórmula que você vai usar é essa aqui, tá legal? Então, você tem 3 itens, olha. Todos eles você vai calcular a concentração, só que as unidades estão mudadas, olha. Ele está pedindo unidades diferentes, tá? Então, dependendo do problema, você vai fazer as mudanças na escala. Não é sempre que você vai testar e verificar, tá legal? Então, você vai ler o problema, olha, uma solução foi preparada adicionando-se, aí você vai, olha, ele não está falando que isso daqui é massa. Como é que eu sei que isso daqui é massa? Pela unidade, tá? Em 800 ml de água, aí você vai olhar para a unidade, olha, ml só pode ser volume, tá? O grama só pode ser massa, tá certo? Então aqui, olha, eu já tenho o volume e eu tenho a massa, tá? Eu tenho a massa, que no caso aqui é o meu soluto. Então, pessoal, para vocês aprenderem a armar, você faz primeiro com calma, tá bom? Você faz primeiro com calma. Eu vou fazer primeiro, claro, a letra A, tá bom? E depois a gente vai fazendo a letra B, tá? E assim por diante. Então, a primeira coisa que você vai fazer, olha só, o problema é o 1. Você tem 3 itens, tá? Da questão 1. Então, a primeira coisa é tirar os valores. Olha, eu já identifiquei lá no problema. Olha. Quando você faz isso daqui, você fica tranquilo, porque além de você mostrar para a pessoa que está corrigindo, que você conhece, tá? Isso ajuda nos próximos itens que você vai ter que resolver. Então, a organização aqui é fundamental, tá legal? Então, olha só, pessoal, esse item A, tá? Ele está pedindo a minha concentração em gramas por litro, tá? O que é que significa isso, olha? É que eu tenho que ter o volume em litro, tá? E a minha massa tem que estar em gramas. Aí você vai olhar, olha, a minha massa não está em grama? Está em grama, tá? O meu volume está em litros? Não está em litro. Então, você vai ter que fazer uma passagem aqui, olha. Você vai ter que transformar esse volume para litro para você poder jogar na fórmula aqui, olha, que é M1 sobre V. Você não pode jogar na marra que você vai errar, claro, tá? Então, olha lá. A massa está ok, tá legal? Só que o volume não está ok. Você vai ter que fazer uma passagem. Aí você vai olhar, claro, lá para a fórmula. O que é que eu vou fazer com esse 800? Olha, 800, tá? E eu quero passar para litros. Olha lá, litros, tá bom? Bora olhar para cá, ó. O que está acontecendo? Tá? É claro que aqui a gente vai fazer devagar, os próximos você já vai ter que ter do seu lado isso aqui, ó, tá? Para a gente aprender. Então, olha lá. Primeiro de tudo, certo? Aqui tu tá em ml lá, olha, certo? Você vai andar para a esquerda para chegar onde? Em litros. Então, se você vai andar para a esquerda, olha, andou para a esquerda, você vai fazer uma divisão. Aí você já vai botar o sinal de divisão. Divisão por quanto? Aí você vê quantos 10, olha, você vai andar
tá? Para você chegar no litros, olha, 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000, tá? Identificando isso, você volta, né? Volta de novo, o problema, tá legal? Eu já sei que é uma divisão, então eu vou fazer aqui, olha, divisão por quanto? Por 1000. Aí aqui fica tudo tranquilo. Aí você pode jogar numa máquina de calcular, né? Numa calculadora daí do seu smartphone, tá? Mas aqui não é preciso, pessoal, olha só. Isso daqui é muito simples, tá legal? Não precisa de máquina. Mas se você quiser usar, use, tá bom? Então, olha lá, vou cortar os zeros, não se empolgue muito com isso daqui. Vou repetir devagar, olha. 8/10, tá bom? 8/10, isso significa, como eu tenho um zero, que eu tenho que ter uma casa decimal. Então, 0,8, olha. Uma casa decimal. O que é? Em litros. Pronto, olha. Já transformei aqui em litros. Você não vai precisar fazer nova transformação, tá legal? Se precisar, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 0,8, tá? E aí você vai fazer, claro, a divisão, né? A divisão para verificar quanto é 40 dividido por 0,8. Aí você jogando na, na calculadora, né, do seu smartphone, faça aí, eu espero que vocês, quando eu estou dando aula, eu sempre peço para que vocês tragam também uma calculadora, tá legal? A gente não usa as calculadoras nas aulas, tá? É celular. Então vocês têm que trazer uma calculadora. Então vamos lá, olha lá. Calculando isso daqui vai dar 50, tá? Só fazer o teste aí. 50 o quê, olha? 50 a unidade que está aqui, olha. A unidade de massa não foi medida em gramas? A unidade de volume não foi medida em litros? Pronto. Beleza. 50 gramas por litro, tá? E aqui, olha só. Bora passar para o outro aqui. Vamos para o item B. Veja que os cálculos já ficaram lá. A gente não vai precisar fazer novos cálculos aqui. Olha lá. Tudo é concentração. Legal? Tudo é concentração. Então, eu vou pegar aqui, olha. Concentração, tá? Novamente, para a gente não esquecer o que a gente está fazendo. Tá legal? Aí, olha só agora. Ele está pedindo em miligramas e aqui está em litros. Vejam que eu já peguei aqui o 800 ml, eu já fiz os cálculos todinho. Eu vou só repetir aqui, ó, tá? Só repetir o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 40 gramas, né? Que não mexi, tá? E eu tenho o volume, 800 ml, que eu já fiz as mudanças lá, eu já sei que volume, né? Não preciso estar fazendo isso sempre, é só olhar lá. Tá? Você já fez os cálculos. Então, isso daqui vai dar igual a 50 litros. Peraí, que isso? Caramba, desculpa. Ficando a dúvida aqui, tá? Essa unidade aqui passando para litro é 0,8. Estou confundindo lá com a concentração, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho a unidade, olha, que está em litros, só falta achar essa unidade aqui, passar para miligrama. Aí, novamente, né? Você vai lá, não precisa de muita coisa. Você está em grama, né? Aí você está em grama, você vai recorrer de novo à minha escala, tá? Aí, bora ver aqui o que está acontecendo, olha. Está em miligrama, tá? Está em gramas, aliás, desculpa. E ele quer passar para miligrama, que é a unidade que ele quer lá. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Por causa que quem está comandando o problema aqui, no caso, é o, é o, é o, é o início do problema. Né? Você tem que ler para verificar. Você não vai fazer toda vez, né, transformação, só se for necessário. Então, olha lá. Eu estou em gramas e vou passar para miligrama. Olha o que eu estou fazendo, olha. Grama, miligrama. Não tem erro aqui. O sentido é esse. Então, se o sentido é esse, você vai fazer o quê? Uma multiplicação. Por quanto? Aí conta os 10. Olha. 10 são 3 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Tá?
Então, você vai andar para a direita, toda vez que você anda para a direita, você tem uma multiplicação. Então, multiplicação por 10 a terceira, que é 1000, tá? Então, é um número muito grande, ó. Legal? Então, significa que eu tenho 3 zeros, olha, 40.000, tá? Miligramas. Deixa eu ver se vai dar aqui. Vou apertar um pouquinho. Tá? Por isso que essa forma é eficiente de botar na potência, que a gente não bota muito, não usa muito espaço, tá? Mas aqui a gente está fazendo bem devagar. Miligrama, tá legal? Então, agora sim, olha, eu vou pegar e jogar na minha fórmula, tá? Passei já a unidade que ele queria, 40.000, não preciso botar esse ponto aqui, tá? Aí você joga na sua maquininha, claro, aí ela vai sair um resultado bem legal, tá bom? Então, a concentração aqui, aí você dá um tempo aí, joga na sua máquina, tá? Na sua calculadora, aí você pode ter gente que fala assim, por que o senhor fala máquina? Porque é máquina, tá? Tudo é máquina, tá legal? Mas pega aí seu aparelho aí de celular e joga, né? Para você saber. Então vai dar 50.000. 50.000. Número bem grande. 50.000. 50.000 o quê? Miligrama, que é a unidade de massa, olha, que você mediu, litros. Quer dizer, você está colocando as unidades todinhas que foram medidas. Tá legal? Você poderia usar também isso daqui, olha. 5 vezes 10. Quantos zeros tem aqui, olha? Tem 4. 5 vezes 10 a quarta miligrama por litro. Tá? Uma maneira que aparece muito. É a notação científica que chama. Tá legal? Então você tem que aprender isso, quem quiser, né? Progredir, tá? Lá na frente. São maneiras que tem de escrita para você não se confundir, tá? Então 5 vezes 10 a quarta, tá bom? Uma outra forma. Vai passar agora para cá, ó. Mesmo problema, né? Lembrando que a gente está resolvendo o problema que são 3 itens, tá? Então, novamente, olha, como eu estou no outro quadrinho aqui para não confundir vocês, tá? Eu vou botar para cá o que eu já calculei, olha, M1 e o volume, tá legal? Então, olha lá, eu tinha o volume de 40, a massa de 40 gramas, né? Fiz a transformação, né? Porque eu precisava dessa transformação por causa da unidade que ele estava pedindo, né? Miligramas. O volume aqui estava 800 ml, eu fiz uma transformação. Vejam que eu estou usando litro e ml, mas eu posso usar qualquer uma unidade da escala, muita atenção, tá? Mas as mais usadas são essas aqui. Tá legal? Isso não quer dizer que a gente vai parar por aqui. Se você conhece, você tem que usar, tá bom? Então, olha só, aqui, quilograma por litro, olha. Então, isso quer dizer que essa massa, tá? Ela foi medida em quilograma. Aí você olha logo para cá, olha, está em grama, miligrama. Aí, meu amigo, você vai ter que fazer essa transformação para quilograma porque ele quer em quilograma, tá? Então, aqui como é uma nova transformação, eu vou só limpar aqui, tá? E a gente vai olhar para lá, né? Você vai lá agora, você vai olhar lá na escala e vai verificar, pô, o que é que eu vou fazer? Aí volta para a escala, tá? O que é que eu vou fazer? Aí você vai olhar para cá, ó. O que é que você vai fazer agora? Você está em gramas, aí onde é que está o grama? Onde é que está o grama? Vou apagar aqui para a gente ver aqui, certo? Onde é que está o grama? Está bem aqui, olha, tá? Então, qual é o sentido que você vai andar? Você vai andar para a esquerda para chegar onde? Para chegar em quilograma, tá? Então, olha lá, quantos 10 você andou para chegar no quilograma? Olha, novamente, são 3 10, não é 3 vezes 10, é 10 vezes 10 vezes 10, certo? Só que como você está andando para a esquerda, você vai fazer uma divisão por 1000, tá? Uma divisão por 1000. E aí você chega, volta novamente aqui, olha, tá? Aí você vai pegar aqui, olha, concentração,
Joga na fórmula, veja que eu só estou calculando a concentração aqui, tá? Então, aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Uma divisão, né? Divisão por quanto? Por 1000, tá? Significa que eu vou andar para a esquerda 3 zeros. Aí eu vou cortar logo aqui, ó, tá? Cortou, vai dar 4 sobre 100. Agora, olha, o que restou. Aí aqui está dizendo, olha, eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Então, um vai ser o 4, outro vai ser o 0, porque estão dando para a esquerda, tá? E aqui, olha, 0,4 kg. Isso é muito simples. Bom, então, transformou, jogou aqui, ó. Agora sim vai sair tudo legal. Ó. Aí você vem para cá. Qual é a unidade em litros? Você não precisa agora, né? Calcular nada, tá? Aí você vai jogar, claro, no seu aparelho de celular, tá legal? Para saber, claro, quanto é esse valor. 0,04 dividido por 0,8 vai dar 0,05, tá? 0,05. O que? Quilograma por litro, tá? Então, pessoal, olha só. O que é que está acontecendo aqui? Na verdade, tá? Os valores aqui que eu calculei, olha. Bora só retornar para cá para a gente verificar, olha. Os valores continuam mesmo, olha. No primeiro, que eu tinha 50 gramas por litro, olha. No primeiro, eu tinha 50 gramas por litro, tá? Só para a gente verificar aqui, a gente calculou, foi 50 gramas por litro, tá? Tá saindo torto aqui, mas espero que vocês entendam aqui, porque já estou meio travado aqui, tá? Então, olha lá. O outro que nós calculamos deu 50 mil, né? O que? Qual foi a unidade que eu usei lá? Foi miligrama, certo? Por litro. Foi isso? Miligrama por litro. E agora esse aqui, olha, tá? E agora esse aqui, que a gente acabou de calcular, o último, olha, 0,05 quilograma por litro. Vocês estão vendo que, na verdade, o que modificou aqui foi a posição da casa decimal, tá? Vocês têm que entender, foi a posição da casa decimal. Então, por isso a importância da unidade. Se você não souber identificar a unidade, fazer as transformações, aí tudo vai ficar muito complicado, tá, pessoal? Muito cuidado, tá certo? Então, isso daqui é só para usar, olha, a fórmula da concentração, para achar a concentração comum. Tem outros tipos? Tem. Olha lá. A segunda aqui, estou falando para vocês, olha, bora ler o problema, olha, uma solução foi preparada adicionando 50 gramas, novamente, aí não fala aqui que é massa, mas você sabe que trata-se de massa, por quê? Por causa da unidade, é o grama, né, só pode ser massa. Aí você vai olhar para cá, resultando uma solução a 4 gramas por ml, aí você diz assim, cara, 4 gramas por ml, eu não sei, está unido aqui, então exatamente, olha, é uma unidade que ela está unida, né? Ela está composta, tem grama por litro. Então, pessoal, isso daqui só pode ser a concentração. Volume não é, porque o volume é o ml ou metro cúbico, né? Assim por diante. Então, quando ela tiver assim, por, né? Você já, no caso aqui, você já sabe que está se tratando de concentração, né? Porque ele está pedindo isso daqui, tá? Então, uma solução foi preparada adicionando 50 gramas de soluto, resultando uma solução de 4 gramas por ml. Determine o volume, olha lá, o volume em ml, usados para o preparo da mesma. Aí, bora lá, bora tirar os dados aqui, tá? Como é retirar os dados? Retirar os dados é verificar o que foi dado aí no problema, olha, os números que estão aparecendo. Então, esses 50 gramas nós já identificamos que é a massa, tá? 4 gramas por ml só pode ser a concentração. Se você errar isso aqui, você erra todo o problema, tá? Então, olha lá. Eu tenho a massa e ele está pedindo volume. Eu só estou lidando com essa forma, tá?
Aqui, quando você faz isso daqui, aí fica tudo tranquilo, porque você já sabe o que você vai calcular. Bom, mas antes de jogar na minha fórmula é essa aqui, ó, M1 sobre V. Antes de jogar na minha fórmula, essas unidades elas têm que estar iguais, equivalentes. Olha. Unidade de massa tem que estar igual aqui, olha. Tá? Então tá igual, olha, grama, grama, certo? E aqui o ml, olha, ml. Tem alguma outra unidade que eu possa fazer comparação? Não. O que é que eu tenho que entender aqui? É que quando eu jogar nessa minha fórmula para calcular o V, tá? É que a minha unidade ela vai sair em ml. Tá legal? No problema. Ele poderia pedir aí, dizer, olha, calculado, ele pediu aí para calcular em ml. Eu poderia ter pedido para calcular em litros, em metro cúbico, aí você ia dar um jeito de calcular depois, vai sair em ml, tá? Aí você ia dar um jeito de calcular depois, ou para litro, fazer as transformações. Mas você tem que saber a unidade que vai sair, tá? Aqui, no caso, fica mais fácil, se o problema pedisse em litros, você calcular primeiro isso daqui, esse volume, tá? Em mililitros, tá legal? E depois fazer a transformação. Sempre assim que a gente faz, tá? Então, vou botar os valores aqui, olha. Concentração, ele deu que é 4, tá? A massa foi dada também que é 50. E você quer saber o volume, tá? E aqui, pessoal, você vai usar a sua matemática, ok? Para saber isso daqui, ó. Vai dar 4V, né? Fazer devagar isso aqui. Por 50. Como está multiplicando, né? O 4 vem para cá, para baixo. Certo? E aí, novamente, olha, aí chega, você vê que depois a interpretação, ela é química lá, né? A gente tem que saber o que é soluto, o que é solvente e tal. Mas aí depois entra na parte matemática. Não tem jeito. Tá? Então, se você não souber matemática, aí tudo fica complicado, tá? Fica muito complicado, tá bom? Então, vai dar 12,5. Aí o quê? Vejam que é volume, tá? Ele está pedindo aqui, não se percam nisso. Isso daqui em problemas é descontado, tá? Você tem que colocar a unidade para você saber o que é que você está calculando. Se você não bota a unidade, ela pode ser qualquer coisa, pode ser massa, pode ser concentração. Então, você tem que botar a unidade para identificar a sua grandeza. Por exemplo, se você falar 12,5, pode ser hora, pode ser minuto, tá? Então, você tem que botar a unidade para você completar o raciocínio do seu problema, tá legal? Então, vejam aqui como são feitos esses problemas, cada um deles aqui, que vocês não vão ter problema nenhum, tá? O problema é não ter problema. Bom, então aqui nesse terceiro, olha, só para a gente fechar. Aqui, novamente, olha, eu estou falando, uma solução foi preparada, é sempre essa historinha aqui. Uma solução foi preparada, adicionada uma certa massa, né? Uma certa massa, agora ele não fala, né? Resultando uma solução a 5 gramas por litro. Pessoal, isso daqui, 5 gramas por litro, só pode ser concentração, porque o volume ele tem uma unidade unitária, né? Só uma unidade, ou litro, quilolitro, e assim por diante, e a massa também. Então, isso daqui só pode ser a concentração, porque eu estou lidando com ela, né? Resultado de uma solução de 5 kg. Determine a massa usada, tá? Aqui, pessoal, peraí. Deixa eu botar aqui um valor, tá? Que eu acabei esquecendo na pressa. Determine a massa usada no preparo dessa solução. Deixa eu ver aqui. Sabendo se que foram usados. Deixa eu ver o que. Bora botar lá o valor que a gente estava usando, só para a gente. Né, 800 ml, só para ficar. Né, a gente não tem muito trabalho. De água. Tá bom? Vou botar aqui água. Então, olha lá, pessoal. Agora sim, vai dar para calcular. Aí eu pego aqui. Eu pego aqui, ó. Tá? A concentração. Eu tiro os dados, olha. Tá?
eu quero saber a massa, eu vou lendo aqui, olha, quero saber a massa. Então, só pode ser, claro, a massa dissoluto, tá bom? Uma maneira que a gente tem de fazer para organizar nossas ideias. Legal? Esse outro valor ali que eu assinalei é a concentração, ó, 5 gramas por litro, certo? E o volume que foi indicado aqui, eu tinha esquecido, coloquei, tá? 800 ml. Olha aqui, quando você coloca isso aqui, fica tudo tranquilo, olha. Você sabe identificar, né, o que está ocorrendo, o que é que você vai fazer. Então, eu sempre aconselho que vocês façam assim que vocês aprendem melhor. Tirar os dados do problema, tá? Não é necessariamente, mas é mais organizado em você, como você está lidando com fórmulas e valores, né? É bom que você organize, saiba já organizar, tá bom? Então, vamos lá. Jogar, olha, a fórmula não muda, tá legal? Claro que o significado também. Aí você vai ver aqui, olha, ele quer calcular agora a massa, tá bom? A massa está bem aqui, ó. Então, primeiro eu vou testar os valores, certo? Vou testar esses valores, olha. Então, a massa, eu já sei que ela vai ter que sair em gramas, e o volume, preste atenção, essa concentração aqui, ela foi medida em litros, tá bom? Então, pessoal, essa unidade aqui, olha, ela vai ter que ser passada, ela vai ter que ser transformada para litros, porque senão não vai dar para eu fazer. Eu já tenho que saber, olha, a minha unidade vai ser em gramas. Aí ele poderia dizer assim, olha, uma certa massa de soluto, aí calcule a massa, né? Determine a massa em quilograma, em miligrama, tá? Ele poderia pedir um monte aí, mas aqui ele não está pedindo. Quando ele não pede, eu tenho que verificar no problema, nas unidades, qual a unidade que vai sair. Então, eu já sei, olha, de antemão, já estou prevendo toda a minha situação aqui. A unidade vai sair em gramas, porque, né, a concentração está em grama. E aqui, como foi medido em litros, e o volume dado, que foi dado esse valor, está em ml, eu vou ter que transformar para a mesma unidade, certo? Então, aqui, pessoal, aí você faz um cálculozinho separado, né? Nós já vimos isso que eu botei o mesmo valor aqui, tá? Para transformar para litro, certo? Para transformar para litro, eu vou andar para a esquerda, e para a esquerda eu tenho uma divisão, né, por 1000. Só olhar lá na escala. Então, pronto, eu já tinha calculado isso daqui, já demonstrei para vocês, vai dar 0,8 litros, tá? Agora sim, eu posso jogar, claro, na minha fórmula. Olha lá, concentração 5, a massa, né, que eu quero calcular, que é a massa dissoluta usada, e o valor aqui, olha, 0,8. Aí aqui você não pode perder para matemática, né? Quando ele passar para esse lado aqui, vai multiplicando. Então, M1 vai dar 5 vezes 0,8, né? Melhorando aqui, ó. Isso daqui dá para fazer até direto, olha. 5 vezes 8, 40, né? Botando a vírgula vai dar 4. 4 o quê? Gramas, tá? Então, notem que a unidade, tem que botar a unidade, que senão fica complicado, tá legal? Então, pessoal, é isso, certo? Eu espero que vocês entendam a busca de vocês, tá legal? Vocês querendo o material, mais tarde a gente pode, né, fazer as postagens e tirando as dúvidas. Outra coisa é a respeito dessas principais unidades aí, que eu estou passando pelo Google Meet, né? O Google Meet, ele não permite que algumas unidades saiam meio complicadas, por exemplo, centímetro cúbico, as fórmulas, né, que a gente dá lá, sai meio complicada, por exemplo, se eu quero botar x a quarta, por exemplo, esse 4 não aparece aqui, né? Aí a gente vai tirando as dúvidas, assim, lá, de acordo com que elas forem surgindo, né, quem estiver acompanhando, aí a gente vai tirando a dúvida no horário de aula, né, tá? Para a gente não se perder, que é muitas turmas, e aí eu não posso ficar atendendo todo mundo, né, a hora que vocês desejarem. Então, na medida do possível, aí vocês fazem comunicação comigo, eu respondo na hora que der, tá? Mas o ideal é durante o horário de aula, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.